eu sou a Mari, faço parte da equipe do programa Formação no Instituto Fazendo História. Hoje estamos aqui para mais uma oficina financiada pelo FUNCAD. A oficina de hoje tem o tema Vínculo e Cuidado no Acolhimento, construindo caminhos para o desenvolvimento infantil. Tenha uma ótima oficina. Gente, bom dia. Só colocar minhas coisas aqui, senão também me perco no tempo, me passo e ninguém toma um cafezinho no meio da manhã, mas prometo que isso não acontecerá. Bom, muito bom estar aqui com vocês hoje. Obrigada pela presença, participação de todos. Quero agradecer às meninas do Instituto mais uma vez pelo convite. E vou contar um pouquinho para vocês, então, sobre mim e sobre essa pesquisa da qual eu participo, porque eu penso que faz todo sentido com o assunto que a gente vai conversar hoje, que é o cuidado e o vínculo no acolhimento para a promoção do desenvolvimento. Então, não sei se é do conhecimento de todos, mas hoje, aqui em São Paulo, está sendo realizada uma pesquisa internacional, que ela está sendo promovida por algumas universidades americanas em parceria com institutos brasileiros. Então, a instituição americana, a universidade, acho que a mais conhecida é a Universidade de Harvard, mas também tem a Universidade de Tulane e Maryland. Eles estão fazendo uma pesquisa aqui para entender o quê? Qual é o impacto do acolhimento institucional e familiar no desenvolvimento de bebês de 0 a 2 anos de idade. Então, esses pesquisadores pretendem acompanhar, por 3 anos, 220 crianças que estão acolhidas hoje. E até fazer essa diferenciação, né, ou escrever um pouco se existe diferença no impacto do desenvolvimento de bebês acolhidos em instituições, em SAICAs, e em acolhimento familiar. Então, todos os bebês, as crianças que estão participando desse estudo, eles têm a oportunidade de vivenciar um programa de intervenção de fortalecimento de vínculos com um cuidador de referência. E é dessa parte que eu participo. Então, hoje, o Instituto Fazendo História ele é parceiro dessa pesquisa na execução dessa intervenção de fortalecimento de vínculos. Então, há 4 anos, eu venho trabalhando com esse programa, trabalhando com duplas, então, bebês e cuidadores, dos 2 contextos, né, institucional e familiar, para falar um pouco da importância, por que é importante e como é que a gente trabalha para fortalecer os vínculos com as crianças acolhidas. Então, um pouco do que eu vou falar hoje, inclusive, já é resultado desses 4 anos de trabalho. Eu montei essa aula, essa oficina, pensando justamente no que é que eu queria trazer hoje para vocês, entendendo que, claro, que não exclusivamente aqui tem profissionais que trabalham em SAICA, mas, enfim, eu penso que todos podem se beneficiar do que eu vou falar e das discussões que a gente vai ter coletivas, principalmente as pessoas que trabalham no serviço de acolhimento institucional. Bom, então, vamos lá para essa oficina que tem como nome o vínculo e o cuidado no acolhimento, construindo caminhos para o desenvolvimento infantil. Então, o que é o desenvolvimento, né, gente? A gente nasce, todo mundo aqui sabe, conseguindo fazer determinadas coisas relacionadas com a nossa idade, e, aos poucos, a gente vai evoluindo, se desenvolvendo, crescendo e dando conta de fazer outras coisas. Então, se hoje eu estou aqui conversando com vocês, estou aqui em pé, é porque eu consegui, ao longo da minha vida até agora, desenvolver uma série de coisas, adquirir habilidades e conhecimentos que lá atrás eu não tinha. E aí já vou começar, então, trazendo para vocês um dos professores de Harvard, que está liderando, inclusive, essa pesquisa para onde eu trabalho, e uma fala bem bacana que ele vai dizendo em todos os espaços hoje que ele palestra, né? Então, o que ele diz? Que nós, que trabalhamos nesse campo do desenvolvimento infantil, nós estamos descobrindo, tanto em pesquisas sobre comportamento e desenvolvimento, como em estudos sobre neurociência e biologia molecular, o quê, né? Como as experiências pelas quais nós passamos desde o nascimento
elas literalmente se inscrevem no nosso organismo e elas moldam a nossa capacidade de aprendizagem, nossos comportamentos e nossa saúde física e mental. Então, o que ele diz é que as experiências que a gente passa, elas mudam, inclusive, a nossa biologia. A gente nasce com um cérebro que pede por ser moldado a partir da nossa relação com as pessoas, do meio que a gente está, do ambiente que a gente vive, daquilo que a gente é exposto a. E tudo que a gente vai vivendo, então, desde o nascimento, transforma o nosso cérebro e impacta o nosso desenvolvimento. Então, aqui eu tenho esse gráfico, que pode parecer um pouco complexo, mas que a gente vai se aprofundar um pouquinho nele, que ele vai mostrar como é que funciona o desenvolvimento infantil. Então, se vocês olharem aqui, ó, essa linha vermelha, ela fala do desenvolvimento sensorial. Então, a nossa capacidade de começar a enxergar, de escutar, ela vai começar muito no início. Eu sei que eu não devo vir para cá, mas eu só vou apontar aqui. Aqui é o nascimento, né? Esses são os meses de vida, e aqui a gente tem o primeiro ano de vida. Então, esse é o primeiro ano de vida contado em meses. Percebam, né, como o desenvolvimento sensório ele começa um pouquinho antes, inclusive, mas principalmente no nosso nascimento. Quando o bebê nasce, olha só como ele começa a desenvolver essa parte sensorial, né? E atinge o seu ápice nos 2, 4 meses de vida iniciais. Depois, claro, a gente vai continuar se desenvolvendo, mas nesses 2 primeiros meses de vida, então, é quando a gente consegue, pela primeira vez, enxergar e escutar o que está acontecendo. Claro, hoje várias pesquisas mostram que desde lá da barriga a gente já escuta as coisas. Isso mesmo. Aqui é antes do nascimento. 2 meses antes, as coisas já começam a acontecer. Mas, de forma acentuada, quando a gente nasce, vejam como essa curva ela dispara para cima. Então, esses primeiros meses, pensando em desenvolvimento sensorial, são extremamente importantes para os bebês. A linha azul é a linha da linguagem. Então, a nossa capacidade de falar, de se comunicar, enfim, de aprender novas línguas e a forma como a gente se comunica no mundo e aqui no Brasil também. Percebam como ela também cresce exponencialmente nesse primeiro ano de vida. Então, ali, por volta dos 6 e 8 meses, que muitas vezes a gente acredita que as crianças nem se comunicam, a gente pode ver que o desenvolvimento ele é enorme, muito, muito grande. E ele vai caindo, claro, ao longo do tempo, mas não deixa de crescer, né? A gente tem capacidade, por exemplo, de aprender novas línguas enquanto adultos, mas o que está mostrado ali é que, se isso já for sendo desenvolvido nesse início de vida, fica muito mais fácil. E, por fim, a linha verde vai falar da função cognitiva alta, né? O que significa isso? É o desenvolvimento das coisas mais complexas que a gente tem. Então, da possibilidade de raciocinar, da possibilidade de entender mesmo o que alguém está falando, da capacidade de tomar decisões, de frear nossa impulsividade, pensar melhor no que é que eu vou fazer frente de uma situação. São as coisas mais complexas, o que mais exige da gente capacidade mental mesmo. Essas crescem também muito rápido nesse primeiro ano de vida. Mas vejam como elas permanecem lá em cima por muito, muito tempo, né? Então, o que esse gráfico também vai mostrando para a gente? Que o nosso cérebro ele é basicamente como um prédio, em que, primeiro, a gente vai construir uma fundação, que é um pouco mais simples, então, pensando na audição, na visão, coisas mais simples como a linguagem, a nossa voz. E depois dessa construção inicial é que a gente vai erguer esse prédio com coisas mais complexas do desenvolvimento.
Então, não sei se vocês tinham essa dimensão do quanto o primeiro ano, em termos de desenvolvimento e aquisição de novas habilidades, é importante na nossa vida. A gente fala muito, né, da primeira infância. Imagino que vocês estejam aí por dentro dessa discussão toda, de como os primeiros anos de vida são importantes, mas esse gráfico ainda dá mais noção de que, dentre os primeiros anos, o primeiro ano ainda é uma coisa importantíssima para quem a gente vai vir a ser quando adulto. Então, essas experiências precoces que a gente passa, elas têm um impacto significativo na nossa vida. E elas vão moldar essa base sobre a qual o resto a gente vai construir. Eu pensei, enquanto escrevia esse slide, numa experiência que eu tive pessoal de uma aula de cerâmica. Eu não sei se vocês já fizeram, é super legal. Eu ganhei de aniversário uma aula de cerâmica e fui me arriscar nas práticas manuais, que eu não sou muito boa, mas a experiência foi ótima. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho como foi essa aula, porque eu acho que tem tudo a ver com o desenvolvimento. No primeiro momento, na primeira aula, eles me entregaram uma bolinha de argila molhada e eu pude fazer o molde que eu queria transformar aquela argila. Então, nesse primeiro momento, a gente escolhe o formato. Então, a gente pode fazer um potinho de aperitivo, uma canequinha, um copinho, um prato. A gente vai escolher, num primeiro momento, o que é que vai ser aquilo. É quase como se fosse a primeira infância, essa possibilidade de moldar realmente aquela massinha de argila. Num segundo momento, aquilo endurece e a gente não tem mais uma capacidade, uma mobilidade quanto àquilo. Mas ainda dá para fazer muita coisa. Eu estou falando isso porque, às vezes, a gente fala sobre a primeira infância e alguns comentários vêm do sentido de então, depois dos 7 anos de idade, a gente não pode mais fazer nada por uma pessoa, por uma criança? Não, não é verdade. Na aula de cerâmica, depois que a gente molda, a gente lixa a peça. Então, a gente tem a capacidade de deixar ela mais ou menos lisinha. A gente pinta a peça da cor que a gente quiser. A gente também transforma essa cerâmica em coisas diferentes. Posso até colocar uma alça no meu copo e transformar numa caneca, o que é uma super mudança da peça. Mas a gente não pode negar que a primeira infância, esse primeiro momento da aula de cerâmica, é onde, de fato, a gente vai ter uma possibilidade enorme de transformação. E que depois a gente pode transformar ali, fazer mudanças, mas não no sentido estrutural. Então, por isso que essas primeiras experiências de vida, pensando no primeiro ano e na primeira infância, são tão importantes quando a gente fala de desenvolvimento. Porque se a gente garante um desenvolvimento bom dessas primeiras fases, a gente consegue construir um prédio mais robusto. Então, temos que a arquitetura do nosso cérebro e o nosso desenvolvimento ele vai ser resultado dessa interação genética e também do ambiente que a gente está. Eu trouxe um autor da psicologia, que não sei se todos conhecem. Na verdade, ele é um médico psicanalista que se chama Donald Winnicott. E, na teoria dele, ele fala muito sobre o desenvolvimento. O que é que ele vai falar? Que todos nós nascemos com uma capacidade inata, então, desde o nascimento, uma capacidade de se transformar em alguma coisa. A gente já nasce com isso, já é nosso. Mas isso vai acontecer ou não a depender do ambiente que a gente é colocado. Então, não adianta só a gente ter essa capacidade. A gente precisa estar inserido num ambiente que permita que eu venha a ser aquilo que pode ser o meu melhor. Eu trouxe aqui essa imagem da semente porque eu penso que é um pouco sobre isso. Se a gente compra ou ganha uma semente de uma árvore de romã, ela tem essa capacidade de se transformar numa árvore de romã. Ela ainda não é, mas ela pode vir a ser. Seria o seu auge, uma árvore linda, com muitos frutos, grande, forte. Mas a gente precisa garantir para essa semente um ambiente em que ela vai poder vir a ser aquilo que ela tem capacidade de ser. Se a gente cuida dessa semente bem,
coloca ela num bom ambiente, a gente vai ter os frutos dessa árvore. Se não, né, a gente vai ter uma outra coisa, aquilo que essa semente conseguir sozinha, mas sem a facilidade do ambiente. Bom, então, pensando nisso tudo que eu estou falando, eu espero assim que esteja claro a essa altura que o ambiente que a gente vai inserir a criança e o adolescente, ou que ele está inserido, ou o ambiente que a gente vai oferecer para ele nos nossos serviços, ele é importantíssimo quando a gente pensa no desenvolvimento dessa criança. E aí queria trazer essa pergunta para vocês, que eu sei que trabalham em lugares diferentes, de que tipo de ambiente vocês acreditam que vocês estão oferecendo para as crianças? Vocês acreditam que estão oferecendo um ambiente suficientemente bom? Ou não, né? Bom, talvez essa pergunta não seja tão fácil de responder, então vou passar para uma segunda que talvez dê notícias da primeira. Luciano, muito obrigada. Estou muito feliz que você está aqui. Eu esperava muito que educadores viessem ativamente nessa oficina de hoje, porque, trabalhando há 4 anos com essas pessoas, eu venho escutando justamente isso. Eu acho que a ideia dessa aula, você vai ver, é falar dessa sua provocação mesmo, de como é que a gente vai conseguir construir um bom ambiente com toda a diversidade que temos num SAICA, pensando no seu trabalho e também no trabalho coletivo junto a essa equipe técnica. Foi ótimo você falar um pouco do tipo de ambiente que você e o seu SAICA vem oferecendo, porque é essa a realidade que eu venho visto na maioria dos SAICAs nesses 4 anos também. Muita dificuldade e esse entendimento de que talvez não estejamos oferecendo o melhor ambiente que a gente poderia estar. Acho que o que você falou agora também responde a essa segunda pergunta, que é: como é meu ambiente de trabalho? Que eu acho que essas duas coisas, essas duas perguntas estão muito atreladas. Quando a gente pensa que ambiente eu estou oferecendo para as crianças aqui, a gente também precisa pensar como é que eu estou no meu ambiente. Gente, muito provavelmente, se você considera e se sente estressado no seu ambiente de trabalho, as crianças também estão se sentindo estressadas nesse lugar, né? Uma coisa que quando eu vou conversar com os educadores sobre o ambiente, a importância disso tudo, eu percebo que eu consigo sensibilizá-los quando a gente começa a falar sobre como eles também estão se sentindo ali, né? Então, eles também colocam que eles estão muito estressados, que para eles é um alívio muito grande chegar em casa. E aí a gente vai pensando junto, caramba, então como é que está sendo para as crianças? Porque essa é a casa delas agora, elas não têm esse respiro, né, que a gente que trabalha tem. Eu quis trazer essas notícias porque eu acho que esse tema do estresse tóxico ele ficou bem popular nos últimos tempos, pelo menos na minha bolha de Instagram, LinkedIn. Queria saber se vocês estão familiarizados com esse tema ou não. Vocês já ouviram falar do estresse tóxico? Não, sim, não, não, não. Ah, que bom, então. Vou contar um pouco do que é. A gente, na psicologia, fala muito sobre o trauma. Crianças traumatizadas, o trauma que as crianças vivem, como o trauma impacta na saúde, no desenvolvimento infantil. O trauma, na psicologia, ele é visto, de uma forma simples, como um acontecimento grave, do qual a criança, por exemplo, ou o adulto, não vai conseguir dar conta de viver aquilo com os recursos que ela tem. É como se fosse uma situação muito forte que vai romper com esse aparelho psíquico e a criança vai se desorganizar e precisar lidar com isso tudo. É como um chute tão forte que o gol se rompe, estoura. A gente fala muito de trauma, mas hoje a gente também fala desse estresse tóxico, que é justamente o prolongamento de uma situação traumática ou estressante. Então, essas matérias da BBC, de Harvard, do Instituto Alana, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal,
Núcleo Ciência pela Infância, todas as instituições grandes, importantes, Instituto de Geração do Amanhã, têm falado sobre isso, porque entendem que, hoje, no Brasil, a gente está tendo muito um reflexo, na infância, de situações em que crianças estão inseridas num ambiente tóxico, nesse ambiente de estresse tóxico. Então, são situações, como eu disse, que ocorrem quando a criança vive situações estressantes prolongadas e tem impactos grandes no desenvolvimento, no bem-estar, na saúde. Então, já se tem mapeado que são crianças com sistema imunológico mais fraco, com alergias de pele mais recorrentes, sistema respiratório também sempre afetado. E, embora a gente fale muito desse ambiente tóxico nas famílias, então, brigas constantes, situações de violência, eu queria que a gente também trouxesse esse cenário para o acolhimento. Porque o que eu vejo hoje, de forma geral, é que, infelizmente, algumas instituições de acolhimento estão oferecendo um ambiente muito estressor para as crianças. Então, quis trazer esse assunto porque eu acho que, infelizmente, esse é um cenário comum às instituições hoje, para a gente pensar o que a gente faz, então, em contrapartida, para tornar esse ambiente melhor. Muito, muito boas as discussões. Que bom que vocês estão contribuindo assim ativamente, trazendo justamente isso que cada um isoladamente está vivendo na sua bolha, né? Realmente esse espaço coletivo de pensar junto o que pode ser feito. E aí, que acho que a gente vai entrar um pouquinho aqui de novo na aula, o que pode ser feito num plano micro e no macro. Porque essa também é uma coisa que eu percebo, né, trabalhando com os educadores hoje, é que, às vezes, a gente só está falando do macro, que é importantíssimo, muito importante. A gente vai falar mais para frente do macro. Mas e o micro? Ou seja, aquela relação ali que estava acontecendo. Vamos falar um pouquinho desse micro, então? Depois a gente vai voltar para aquilo que pode ser feito, pensar juntos maior, né? Então, respondendo àquela pergunta que a gente estava conversando de que tipo de ambiente a gente está oferecendo e como é que a gente vai fazer no micro, no dia a dia, nas pequenas atitudes, para deixar um ambiente melhor, eu estou aqui para falar sobre o vínculo. O que é o vínculo? O vínculo é a relação que a gente vai ter com as outras pessoas, e nesse contexto de desenvolvimento infantil e acolhimento, é a relação que a gente vai estabelecer com cada criança que está ali no serviço. Cada relação vai ser diferente, porque cada criança é única. Então, a gente também, para estabelecer uma relação, precisa estar muito conectado e atento aos sinais que aquela criança me dá. É uma criança, por exemplo, que demanda mais conversa, mais escuta, é uma criança que demanda mais proximidade física, é uma criança com esse espírito mais cuidador, que gosta de estar junto quando eu estou aqui fazendo as atividades, gosta de me ajudar. Quem é essa criança, né? Mas, nesses 4 anos também de trabalho, eu quis trazer para vocês algumas coisas mais gerais, que eu acredito que funcionem com todas as crianças e adolescentes, para a gente, principalmente aí, quem está na ponta, que são os educadores, agirem com as crianças buscando construir uma relação que seja do zero ou fortalecer uma relação que já existe, pensando sempre em oferecer um bom ambiente para ela. Aqui uma frase da Vera Iaconelli, que é uma pessoa maravilhosa. Não sei se vocês conhecem a Vera, ela é psicanalista. Recomendo que sigam ela nas redes sociais, escutem o podcast, que ela é incrível e ela fala coisas incríveis. E ela trouxe isso, que é o que a gente vai começar a dizer hoje, que se trata do micro, tá? Então, ela fala: as crianças precisam ser cuidadas. Essa é uma função inegociável. Quem vai fazer isso, negocia-se. Aqui ela já rompe com aquela ideia de que é a família quem precisa cuidar. Ela está dizendo o quê? Alguém precisa cuidar, mas dá para negociar quem cuida. Claro que a gente não quer que as crianças sejam separadas das famílias, mas para aquelas que são, existe
uma galera que pode cuidar, dá para negociar. A gente vê aí no ECA, né? Quem é responsável por garantir os direitos? Família, sociedade e Estado. Não nessa ordem, necessariamente. Está todo mundo junto. Toda a sociedade ou o Estado estão aí para garantir esse cuidado. Mas aí ela vem e fala uma coisa muito importante. O que elas precisam é de pessoas que cuidem delas a partir de um certo desejo de fazer isso, e não apenas por imposição. Aí vocês vão me dizer, ai, Ana, como você é inocente, a gente está aqui falando de trabalho. Trabalho é imposição. Todo mundo precisa trabalhar para pagar a conta. Também acho, também trabalho para pagar minhas contas. Mas, quando a gente fala de cuidado de crianças e adolescentes, a gente precisa de pessoas que desejam estar ali, que, por algum motivo da sua história, dos seus valores, que queiram estar ali cuidando de crianças e adolescentes. Eu escolhi uma profissão, por exemplo, a psicologia, que demanda que eu queira me relacionar com pessoas. Não são todas as pessoas que estão abertas para ter uma relação, e tudo bem. Mas então vamos tomar cuidado com a escolha que a gente vai fazer da nossa carreira, porque o que a Vera traz, e eu concordo, é que uma pessoa que não deseja cuidar de uma criança e de um adolescente que não é o seu filho, talvez não esteja no melhor lugar que poderia estar para ela e para as pessoas para quem ela presta serviço quando está num serviço de acolhimento, num serviço de convivência, num serviço de estreitamento de vínculos. Então, não dá para ser só por obrigação e imposição. Nessa área de trabalho, nesse campo, a gente precisa, falando do micro, claro, né? Precisa desejar estar ali, ter alguma coisa que me motiva, algo que eu acredito que eu possa fazer por elas. E aí, agora, vamos passar para pontos que eu acho que são muito importantes, que podem parecer bobos, mas não são, e que transformam de verdade a nossa relação com as crianças. O primeiro deles é o olhar. Bom, e também me lembrou que o nosso amigo também disse, como é mais fácil a gente sustentar quando o outro olha para a gente com abertura, quando o outro parece receptivo, quando o outro está sorrindo para a gente, né? Se a gente pensar nas crianças que chegam o tempo todo nos nossos serviços sem conhecer ninguém, como é que a gente está olhando para elas, né? Como é que só por um olhar a gente pode dizer que a pessoa estava aberta, receptiva, que ela era simpática, calorosa? Foram 2 minutos de atividade e vocês conseguiram sacar como é que a outra pessoa estava para te receber, para essa chegada. Um outro ponto que eu queria trazer aqui dessa brincadeira é que eu já tive essa experiência de chegar. Eu não quis propor ela, porque acho que ela é mais impactante, de você encontrar a sua dupla e já partir para a caminhada. Geralmente, todo mundo sinaliza já, está demais. E esse 1 minuto de poder se olhar antes já ajuda muito na chegada. Então, assim, a gente precisa estabelecer alguma relação que seja de 1 minuto antes da gente partir, porque senão é demais. E olha que já é ansiogênico nessa posição. Mas esse 1 minuto de olhar, eu acho que permitiu algo que eu, na minha experiência vivida antes, não tinha passado, que era basicamente todo mundo chegar bem pertinho do colega, né? Perfeito. A gente se colocar para ser olhado da mesma altura também faz toda a diferença. O olhar é a primeira comunicação de uma pessoinha. Como quando a gente tem um recém-nascido, ele já olha. Eu fiz um curso esses dias com ela é pediatra de UTI neonatal. E aí ela estava falando sobre olhar, e ela falou que quando ela entra e faz barulho na sala de criancinhas, às vezes entubadas, que nasceram muito prematuras, ela falou, gente, eles grudam o olho em mim e seguem. Do tipo, eu reconheço que você está aqui. Então, esse olhar ele é uma forma de comunicação gigantesco.
E, além disso, quando a gente olha para uma criança, o que a gente está mostrando? Que a gente está presente, que a gente está atento, que existe um nível de intimidade que vai começar a ser compartilhado, para que esse olhar fique cada vez mais natural. Mas sempre lembrando dessa experiência de insegurança da caminhada, de que a gente também precisa ir aos poucos. Então, quando eu trabalho com os educadores, eu falo, a gente tem que chamar a atenção dessas crianças olharem para a gente, olhar nos nossos olhos. Como é que a gente vai fazer isso? Olhando para elas e falando com elas. Aí, algumas pessoas vão entendendo mais no sentido literal, a criança vira o rosto e o cuidador, não, eu estou aqui, eu estou aqui. Aí eu brinco, calma aí, gente. Todo mundo, às vezes, precisa desviar. Vamos respeitar também esse espaço do outro. Vamos sustentar o nosso olhar, que uma hora ele vai voltar para a gente. Esse banho, por exemplo, gente, a gente sabe nada da história dessa dupla, mas dá para ver, né, pelo corpinho do bebê, pela carinha de satisfação, que está sendo um momento muito prazeroso, muito íntimo. Então, quando a gente vai olhar para a criança e para o adolescente no serviço, no dia a dia, é muito caótico, estou fazendo muita coisa, tem muita criança. E os momentos de cuidados diários de rotina? Por exemplo, com bebês, a troca de fralda ela é um momento 1 a 1. Vocês estão olhando para a criança na troca de fralda? Gente, uma troca de fralda, na pesquisa que eu trabalho, na intervenção, a gente grava algumas atividades e assiste com o cuidador depois, logo em seguida. Uma troca de fralda demora 3 minutos. Eu até peço para fazer de forma mais lenta, com mais atenção, mas ainda assim, se o negócio lá não está tão sujo, é rapidinho. E, às vezes, em 3 minutos, o adulto não olha para a criança. E o que a criança vai fazer em resposta? Não vai olhar também. E aí, como que uma relação vai ser construída ali sem esse olhar? Então, esse momento de atividade diária é uma excelente oportunidade para a gente olhar nos olhos dessa criança e começar a construir essa relação de vínculo que ela precisa para se sentir confortável, segura, bem, para que ela possa ir se desenvolvendo. Além disso, de uma forma mais metafórica, o olhar ele é o primeiro elemento do qual a gente começa a se enxergar como gente. Porque quando a gente nasce, a gente não tem essa noção de que eu sou eu, o mundo é mundo. A gente está muito misturado ainda com o meio. E o olhar é o nosso primeiro espelho. Quando alguém olha para a gente... Vocês sabiam, gente, que pupila significa menina dos olhos? Porque quando a gente olha bem fundo dentro do olho, a gente se enxerga? Dá para ver a menininha dentro do olho? Então, quando a gente se olha, é o primeiro espelho que a gente tem. Alguém está me olhando. Quem sou eu? Ele está dizendo que eu estou com fome. Ele está dizendo que eu sou bonito. Ele está dizendo que eu estou sorrindo. A gente começa a se enxergar de fora. Tem alguém olhando para mim, eu estou me enxergando pela primeira vez. Então, o olhar também traz toda essa construção de quem sou eu. Tem alguém me olhando ou não tem? Se ninguém me olhar, quem sou eu? Não sei, não tenho informação nenhuma de mim até que alguém me olhe. Esse é um texto da Clarice Lispector. Ela fala um pouco sobre esse olhar. Ela fala: não há homem ou mulher que, por acaso, tenha se olhado ao espelho um dia e se surpreendido consigo próprio. Por uma fração de segundo, a gente se vê como objeto a ser olhado. A isso se chama, talvez, de narcisismo, mas eu chamaria de alegria de ser eu. Alegria de encontrar na figura de fora os ecos da minha figura interna. Então é verdade que eu não me enganei, eu existo mesmo. Então, quando alguém olha para a gente existe. E isso é muito importante quando a gente pensa em crianças em desenvolvimento. A segunda coisa, né, para além do olhar, que eu queria falar para vocês é a voz. Deixa eu ver o nosso horário. Ótimo. A voz, ela tem 2 funções aqui que eu vou trazer para vocês. A primeira é a função lúdica da voz. Quer passar um videozinho? Pode ser, Mari?
We think a lot alike, huh? Oh, that's crazy. Right. Então, aqui, gente, quem é que vai me dizer que esses dois não estão conversando? Porque eles estão conversando super. Eles estão no maior papo, de uma forma muito lúdica. O pai, ele vai dizendo que está entendendo, que ele concorda, ele vai dando significado para aquilo que o bebê está emitindo de som. E o bebê responde a ele, né? O pai não está fazendo isso sozinho. O bebê é ativo também nessa conversa. O pai interpreta, eu também acho isso. E o bebê olha, tá. Então, esse vai e volta, esse ping-pong da comunicação com as crianças é muito importante, ainda que sejam crianças que nem tenham desenvolvido toda a linguagem. A gente também precisa fazer isso com essas pequenas. E com as maiores também. Eu gosto desse vídeo porque ele também fala desse ritmo de fala e escuta. Fala e escuta. Alguém aqui hoje, que eu não me lembro agora, falou isso, falou: a gente está escutando o que as crianças estão falando? A gente está escutando o que o adolescente está falando? Ou a gente só está falando? Perfeito, Luciano, a escuta ativa. A gente, aqui falando ainda do micro, a gente, educador, ou até equipe técnica no trato com a criança, precisa ter a escuta ativa. Por que às vezes a gente assume esse lugar só de quem fala? E ainda mais, só de quem fala para passar instrução. O que eu percebo nesses anos de trabalho é que até a fala é empobrecida com essas crianças e adolescentes. É só, não faz isso, pega isso, vai não sei onde. O vocabulário, como fica o desenvolvimento do vocabulário dessa criança? Porque quem cuida da criança e do adolescente é quem vai ensinar a linguagem, o vocabulário, o conteúdo. Como é que a gente pode esperar que um adolescente diga: por favor, você pode me passar a manteiga? Se ninguém fala com ele, por favor, você pode me passar não sei o quê? Né? A gente precisa escutar, ouvir, oferecer um vocabulário fértil, porque, senão, a gente já coloca as crianças acolhidas em lugar de desigualdade. Tem um vídeo que eu vou mostrar para vocês agora. Tem um documentário, não sei se vocês já viram, vale muito a pena, chama O Começo da Vida. Está no YouTube, gratuito, é um filme muito, muito legal. E ela fala justamente que... Eu acho que ela está falando de famílias lá no vídeo. Eu amo esse trecho porque ela fala até de estímulo. Porque essa palavra estímulo hoje ganhou uma conotação que parece que quando a gente fala de estimular a criança, a gente está falando de fazer fisioterapia com a criança. E é muito menos isso do que se relacionar com ela. Quando a gente se relaciona com uma criança, a gente está estimulando ela o tempo todo. Vocês viram o pai brincando de partes do corpo lá, nomeando as partes, pedindo? Isso é estimular a criança e o desenvolvimento dela. Falar com ela é estimular ela. Quando a gente fala, a gente evoca uma reação. Um bebê, por exemplo, quando eu falo com um bebê, no mamanhês, uso aquele tom que é super importante de usar com criança, mais fininho, mais lúdico, a gente tem uma risada, a gente tem um olhar, a gente tem uma resposta. Quando eu falo também com uma criança maior, um adolescente, dou uma orientação, ele também se sente respeitado. A gente não quer que as crianças em acolhimento já estejam num lugar de mais desigualdade do que já estão, muitas vezes, quando estão nas suas famílias. Então, a gente precisa falar e falar da vida com elas. Falar para brincar, falar para passar orientação, falar para trazer noção de previsibilidade também. Um ambiente seguro é um ambiente em que eu sou ouvido, que alguém está lá para me escutar e para falar comigo, senão a gente acaba desistindo de falar com quem está ali. Se a gente desiste de falar com quem está com a gente não está se relacionando com a pessoa, né? Aí a gente não tem vínculo nenhum. Acho que podemos passar.
Essa é uma outra coisa que eu queria trazer, porque eu sei que no contexto do acolhimento institucional, como a nossa colega Yara falou dos discursos, claro, numa outra perspectiva, mas isso também me lembrou os discursos que correm nas instituições, né? nos SAICAs, nas instituições de acolhimento, que é esse discurso do contato físico. Ele é muito forte ainda. E, enfim, muito do que eu escuto é: não podemos pegar crianças no colo. Não podemos pegar. Não temos tempo de pegar. Verdade, tem muitos momentos que não tem tempo. Mas, naquele exemplo de ontem, que eu falei que estávamos 4 bebês, 2 educadoras e eu, tínhamos colo para quase todas as crianças. E só tinham crianças na cadeirinha. Então, eu entendo que, na maioria das vezes, seja um desafio pegar as crianças no colo, mas, até quando dá, eu percebo que esse é o discurso que fica predominante ali, que ninguém questiona e faz algo contrário a respeito. E por que o contato físico é importante? Ele é importante, não é só porque eu estou falando. Já tem muitos estudos que mostram quanto o contato físico ele é um elemento organizador para a criança. Ele ajuda a criança a organizar aquilo que ela está sentindo e, às vezes, ainda não está dando conta de sentir. Tem esse termo que se chama regulação emocional, que se refere à nossa capacidade de se regular. Porque a gente vive num estado neutro, de tranquilidade, de paz, e, ao longo do dia, a gente se desregula o tempo todo. Estou com fome, desregulou. Estou numa atividade que eu tenho que chegar perto de alguém. Fiquei ansioso, desregulei. Estou estressado, me desregulei. Mas a gente, adulto, costuma conseguir se regular sozinho, né? Se acalmar depois, pronto, passou. Só que a gente não nasce com essa capacidade. As crianças não sabem se regular sozinhas. Elas precisam aprender com quem cuida delas como fazer isso. E a gente tem essa função de contribuir para a regulação. Então, como que a gente faz isso? A gente pode fazer isso por palavras. Estou vendo que você está nervoso, vamos se acalmar, respirar fundo. Mas uma outra forma muito bem-sucedida é através do contato físico. Então, se tem uma criança chorando muito, não adianta, às vezes, eu só ficar falando, se acalma, eu preciso abraçar, eu preciso fazer essa função de continência física, de carinho, de colo. Se for uma criança maior, de pegar nessa mão da criança, de estar tão próxima, perto, de ajudar ela a se acalmar, a lidar com um momento de medo. Eu preciso oferecer essa proximidade física. Claro que cada criança é uma, tem criança que não vai gostar, tem educador também que vai ter mais dificuldade. Tudo bem, vamos respeitar isso, mas vamos tentar oferecer isso o máximo que a gente puder. Não vai ser o cenário ideal, eu sei. Vão ter muitos momentos que não vai dar para eu oferecer essa proximidade física, mas o que eu estou tentando dizer num plano micro é que tem cenários que dá e a gente está passando por cima disso. A gente não está olhando, a gente não está falando, a gente não está oferecendo contato físico. E tem momentos que a gente pode. E discursos, como a Yara trouxe, que estigmatizam a criança. Por que uma criança que está ali não pode ser tocada, não pode receber carinho? Por que ela tem que espernear sozinha no chão? Deixar ela como algumas crianças, por exemplo, outras não ficam. A gente começa a olhar com até estranhamento para as crianças que estão acolhidas. Eu percebo muito, infelizmente, que, às vezes, quando eu consigo... Quando, por exemplo, o Luciano falou, alguma educadora que tem filho, parece que, quando eu falo do filho, eu estou falando uma língua. Quando eu começo a falar da criança que está acolhida e que ela cuida, não associa que aquela criança também tem necessidades, como a que está na sua casa. Então, a gente vai criando mesmo esse estigma, essa separação de que essas crianças são diferentes, né? Não é nosso papel fazer isso. É nadar contra a maré mesmo, né? Porque, enfim, embora a política seja diferente, sem dúvida, as condições de uma criança que está em acolhimento familiar, em termos de disponibilidade de tempo, de atenção da família acolhedora, são diferentes. Mas a política de acolhimento,
Ela vai dizer que a criança precisa ser cuidada e acolhida em qualquer contexto que ela tiver, né? Então, claro, dentro das condições que eu tenho num SAICA, como é que eu vou dar conta de oferecer esse espaço seguro e protetivo para essa criança? Micro e macro, né? Isso que você trouxe do macro é muito importante. A gente vai chegar lá. Preciso trazer os educadores para o meu lado, conversar sobre a importância do vínculo, do brincar, trazer eles para as discussões, despertar ou redespertar esse desejo deles de estar aqui dentro, cuidando de alguém, e dar formação, dar espaço de escuta, dar espaço de supervisão, estar próxima deles, para entender as dificuldades que eles têm. Não dá para estar fragmentado. E nem, gente, eu acho que, né, quem está aqui porque aceitou que não dá para ser do jeito que é. Porque se vocês só tivessem aceitado, largado a toalha, não estavam aqui nesse espaço de formação, né, de aprendizado. Perfeito. E aí vou só voltar para essa história linda que eu escutei da nossa colega, de como ela identificou que tinha uma criança tão insegura e tão ansiosa, porque não sabia o que estava acontecendo e estava se sentindo sozinha, e ela foi capaz de oferecer cuidado, proteção, afeto e amor sem se colocar nesse lugar de família. Né? Que erro pensar que a gente só vai se vincular e se relacionar se a relação for duradoura. Se a relação for para sempre. No contexto de acolhimento, não é. É uma relação temporária, é um momento da vida que vai passar, a gente espera. Agora, por isso eu vou deixar de oferecer todo carinho, né? Olha o que a nossa colega fez. Ela olhou para essa criança, ela falou com essa criança, ela disse: você está indo ali, você vai fazer isso, você vai voltar, eu estou aqui com você. E a criança se acalmou. Ela entendeu que tem alguém ali, nesse contexto de acolhimento, que está ali por ela, que ela pode se sentir segura, tem alguém cuidando. Voltando na Vera e a Conelli, as crianças precisam ser cuidadas, isso é inegociável. Quem vai cuidar, a gente negocia. Está na família, é a família, está no serviço, são as pessoas do serviço. Isso dá para negociar, mas alguém tem que cuidar. Né? Não dá para a gente se isentar desse cuidado, até porque é isso. Se a gente tem, nos estudos, todos possíveis de comportamento, de neurologia, tudo mostra que a experiência contribui para o desenvolvimento. Tudo mostra que a relação, o ambiente, é o que vai favorecer o desenvolvimento. Como é que a gente vai virar para uma criança, a que está no nosso serviço, e dizer: eu não vou te oferecer o que você precisa para se desenvolver? Isso você vai ter lá na sua casa, quando você voltar, ou na casa da sua família adotiva. A gente vai perder aquela janela do primeiro gráfico de oportunidade de desenvolvimento. A gente vai perder essa criança e talvez ela não consiga se recuperar quando ela estiver num ambiente familiar. Né, gente? Eu acho que a gente pode... Está faltando só um item, mas eu acho que a gente pode dar a pausinha, a gente volta, fala desse último item, e aí a gente passa para falar mais do macro. Bom, pessoal, então, né, recapitulando aqui, voltando, a gente falou muito da importância desse cenário micro, de oferecer às crianças esse olhar, a escuta, o falar com ela e ouvir, o contato físico. E agora, uma última e próxima coisa que eu queria trazer é a importância do brincar. Eu sei, o nosso foco hoje não é falar sobre brincar e desenvolvimento, porque teriam milhões de coisas para explorar sobre esse tema, mas eu quero falar com vocês do brincar sob essa perspectiva de construção de vínculos. Porque as crianças, elas se comunicam brincando. Então, é brincando que elas aprendem a viver no mundo, a estar no mundo, que elas vão podendo encenar papéis ali, se entendendo do que elas gostam, o que elas querem, o que elas podem ou não fazer. Então, brincando com as crianças é que a gente tem a oportunidade de acessá-las, acessar o que elas estão sentindo, o que elas estão pensando. Então, uma oportunidade muito importante de construir vínculo com ela, de
de se comunicar, de entender o que ela pensa, e também dessa reciprocidade de oferecer alguma coisa, deixar que elas ofereçam, brincando com elas. E como é que as crianças brincam, né? Quando eu estou falando de brincar com as crianças, não se trata só de preparar um lugar apropriado, sentar com brinquedos e brincar de faz de conta. Às vezes a gente tem uma visão mais limitada do que é brincar. Brincar é qualquer coisa que tenha a ver com exploração. Então, uma criança está brincando quando ela está explorando o furo do sofá. Uma criança está brincando quando ela está explorando o próprio pé. Uma criança está brincando quando ela está jogando alguma coisa no chão. A gente vai lá e oferece, ela joga de novo. Tudo que ela faz experimentando o mundo é um jeito dela brincar. E cabe a gente fazer essa leitura e interagir ali, engajar com ela. Porque tem essa diferença também. O brincar sozinho, o explorar o mundo sozinho, e o brincar com alguém, com um adulto. O brincar com o adulto é isso, ele vai permitir que a gente entenda mais do mundo da criança. E ela vai se sentir super importante. Quando a gente para um tempo de atenção para brincar com ela, para se interessar por alguma coisa que ela se interessa, ela vai se sentir importante no nosso olhar. Então, aqui eu queria mostrar para vocês que... Ops! Quando eu estou falando do brincar, eu estou falando o brincar pensando no vínculo. Eu estou falando de mais liberdade de brincar. Eu estou falando de mais prazer compartilhado do adulto com a criança. Mais seguir a criança, o que ela quer fazer, o ritmo dela. Mais fortalecimento dessa autoestima. Caramba, como você é bom disso. Nossa, como você está fazendo isso bem, muito bom. Olha o que você já dá conta de fazer. Como você é curioso, como você é interessado. Fortalecer essa autoestima enquanto a criança está brincando. Estou falando mais disso tudo e menos de instrução. Vai, vamos brincar. Você tem que colocar o negócio aqui. Agora você faz isso. Menos de foco no desempenho. Ah, você não consegue fazer isso. Ah, mas a brincadeira tinha o objetivo de alcançar isso. Não, e estou falando menos de brinquedo também. Gente, menos plástico, porque hoje a gente chega no... Ah, vamos brincar com a criança. Aí tá aquela tralha de plástico, como se a gente precisasse disso para brincar com alguém. Não precisa, né? Então, quando a gente pensa no se vincular com uma criança através do brincar, é muito mais atenção ao que ela quer fazer e liberdade para ela explorar, e menos nessas regras, no foco em alguma coisa. É deixar ela mais livre e acompanhar ela. Isso é um trabalho que as crianças valorizam muito. Elas sabem, né, quem são aquelas pessoas que deixam elas mais livres, que gostam de estar com ela, se interessam pelo que ela está interessada, enfim. Essa é uma imagem, é um conceito, o círculo da segurança, que a gente usa bastante no trabalho com os educadores. E eu quis trazer aqui porque não é da psicanálise, é um conceito derivado da teoria do apego, do John Bowlby. E ele vai falar o quê? Que, então, para a gente estabelecer um vínculo com uma criança que está em desenvolvimento, de forma resumida, juntando, né, o que a gente está conversando, sobre o olhar, brincar, comunicação e contato físico, ele faz esse resumo do que, então, a gente precisa fazer para oferecer para essa criança, para que ela se vincule a gente. Ele fala, então, que o cuidador que está aqui, ele funciona como Secure Base, que é base segura, e Safe Haven, que é refúgio seguro. Então, a gente serve de base, de onde a criança parte para o mundo, e de refúgio, para onde a criança volta quando ela precisa. Então, a criança vai e volta. Quando ela vai, é quando esse sistema de exploração, de brincadeira, ele está mais ativado. Ela quer brincar, quer correr, quer ir para a escola, vai para o CCA, vai para a creche. Qual que é o nosso objetivo, pensando em vínculo, desses momentos? Nosso objetivo é olhar ela crescendo, se desenvolvendo, interagindo com o mundo, ajudar ela quando ela precisa de ajuda,
E é se divertir com ela. Mostrar que você está ali, sua presença está ali, você está se divertindo, você está vendo ela crescer. E quando ela volta, ela precisa voltar, são momentos em que ela precisa, a gente chama de parte de baixo desse círculo, são momentos que ela precisa de conforto, que ela está cansada, que ela está precisando que a gente faça alguma coisa por ela, que agora ela quer voltar para aquilo que é casa para ela. E aí o que a gente faz? A gente protege, a gente conforta, seja com palavras, seja com toque, a gente nomeia e valida o que ela está sentindo e a gente aceita também o que ela está sentindo. Então, esse sistema que eles criaram é um resumo do que a gente precisa fazer pelas crianças para garantir que elas nos enxerguem como base e refúgio seguro. E isso, claro, todo mundo que trabalha no sistema de proteção pode fazer, mas aqui, né, esse foco no educador, que é quem está ali todo dia, que é quem está ali de referência, é super importante. Agora, a gente vai pensar um pouco no micro, num formato diferente. O que eu vou sugerir? Eu gostaria que a gente se dividisse. Eu vou ler uma história para vocês. É uma história fictícia, mas assim, que ilustra muitos momentos que eu já passei ao longo do meu trabalho. São histórias, é uma história única, mas é uma somatória de várias histórias que eu já presenciei. Vou fazer essa leitura. Gostaria que a gente se dividisse em pequenos grupos para discutir o que essa história provoca em vocês, o que vocês pensam, enfim. Depois, a gente vai se reunir num grupão e conversar, tirar as dúvidas e vamos finalizar esse encontro de hoje dessa forma. Então, vou começar a leitura dessa história, que é uma história sobre a Joana. A Joana trabalha há 2 anos como educadora no Saica Semente. Ela escolheu estar ali porque acredita que colaborar com o cuidado de crianças é gratificante. Nos primeiros meses, ao chegar, cumprimentava todos os bebês e crianças pelo nome, mesmo quando estava com pressa. Percebia que um gesto simples como esse era raro na rotina do serviço, mas tinha um impacto grande na relação que ela ia construindo com cada criança que estava ali. Seu momento favorito de trabalho era a hora do banho. Ela cantava para os bebês, conversava com as crianças sobre o dia anterior, o que elas estavam aprendendo na escola, etc. Era algo que ela fazia naturalmente com seus filhos e que ela acabou incorporando à sua prática de trabalho, transformando esse momento em uma oportunidade de vínculo e de presença. Aos poucos, ela foi notando que algumas crianças ficaram mais próximas. A gente estava conversando disso no café, né? Como a gente nota que o vínculo, como eu falei aqui, ele não é o mesmo com todo mundo. Tem crianças que a gente vai se aproximar mais, tem crianças que vão se aproximar mais da gente, isso é natural. Então, ela foi percebendo isso, que tinham algumas crianças que ficavam mais próximas dela. Dentre essas crianças, uma bebê chamada Gigi, que sempre a seguia com os olhos e que gostava de mamar no seu colo. Ela notava que Gigi olhava para ela profundamente nesses momentos e se sentia importante por cumprir a função de cuidado com Gigi antes que ela fosse adotada. Quando entrou no trabalho, a Joana foi orientada pela equipe técnica a estimular os bebês. Ela entendia a importância dessa orientação e tentava cumprir, mesmo sem entender direito como fazer isso. Todos ali trabalhavam muito, então os encontros com a equipe técnica não eram frequentes com os educadores. Com o tempo, Joana foi ficando mais cansada no trabalho. Alguns educadores com quem ela tinha proximidade saíram do Saica. Outros ficavam afastados, às vezes por licença médica. Joana, muitas vezes, precisava fazer o trabalho de 2 ou até 3 pessoas. Nos dias mais intensos, então, o berço e o carrinho acabavam sendo o lugar que ela deixava os bebês. A TV virava uma grande aliada também com as crianças maiores. Na frente da TV, todos ficavam quietos e não demandavam conversa. Joana já não cantava ou conversava mais.
ela tinha a sensação de que mais vigiava as crianças do que interagia com elas. Em dias mais tranquilos, ela tentava propor atividades para estimular os bebês, mas não havia tatames para colocá-los no chão, os brinquedos apropriados estavam perdidos pela casa ou mal cuidados. Ela sentia que faltavam materiais básicos, assim como mais orientação e ajuda. Um dia em que estavam todos na sala assistindo TV, Joana viu Gigi, presa no carrinho, levantar os braços para ela. Era um convite simples, queria interagir. Joana sorriu para a bebê, mas logo desviou o olhar, se concentrando nas suas tarefas. Situações como essa começaram a ficar bem frequentes. Alguns meses depois, ao chegar no trabalho, soube que Gigi tinha sido adotada. Desde o início, isso era comum. Os educadores quase nunca eram avisados com antecedência sobre os desacolhimentos. Mesmo quando sabiam, não conversavam com as crianças sobre isso. Essa tarefa era exclusiva da equipe técnica. Só assim, sem querer cortar a discussão, mas senão depois eu também vou me perder para sublinhar, só quero sublinhar coisas importantes que vocês já disseram, né? Então, assim, a gente está falando da Joana, que os dois trouxeram, que é uma pessoa que chegou motivada, que tinha um olhar ali sensível para estar ali. E aí a Verônica até trouxe que ela acredita que muita gente chegue motivado com esse olhar de óculos cor-de-rosa, com muita vontade, desejo de trabalhar. Que bacana escutar esse ponto. O Alessandro também traz um contraponto de que nem sempre é assim, tem muita gente que cai de paraquedas. E é verdade, eu acho que, né, dessa experiência de trabalho, eu percebo mesmo que tem esses dois grupos. Tem o grupo daqueles que estão ali, como a Joana, porque tem alguma afinidade com criança, e vai ter um grupo mesmo que cai ali, que às vezes eu também me pergunto, meu Deus do céu, mas a gente precisa ter algumas coisas básicas garantidas para trabalhar nesse lugar, eu acho, se a gente quer oferecer um bom trabalho, né? Que é, de novo, um pouco do que a Vera fala, de que precisa ter desejo de alguma forma. Não vai ter desejo todo dia, não vai ter vontade para o trabalho todo dia, a vida pessoal é maior que a vida profissional, mas a gente precisa partir de um ponto de desejo e interesse. Né? Senão, aí tudo isso que eu trouxe não vai fazer sentido nenhum para quem não quer estar ali desde o começo. Então, acho que tem isso. Quem quer estar ali desde o começo e quem também vai adoecendo nesse processo, nesse percurso, né? Vai perdendo um pouco essa idealização e, por alguns motivos que a gente vai continuar conversando, não consegue se desfazer dessas amarras, né? Não consegue se encontrar de novo no propósito ou encontrar um grupo que esteja alinhado com o que você deseja fazer. Sublinhando mais uma coisa que a Verônica trouxe, então, ela fala, quem é essa equipe que está comigo? Às vezes, a gente fala muito do educador em relação à equipe técnica, mas, antes disso, tem o grupo de educadores que está comigo. Quem são essas pessoas? Né? Elas entraram agora, elas já trazem outras práticas de trabalho, elas já estão adoecidas. É muito complicado a gente pensar que cada pessoa que trabalha com a gente tem uma realidade e, para além disso, entende o cuidado como uma coisa, né? Mas aí que eu penso uma coisa importante, que aí eu acho que vai da equipe técnica, é pensar quem é esse grupo de educadores que eu tenho aqui. Porque, claro que o grupo ele é a somatória individual de cada um. Mas, para além disso, o grupo precisa ter uma identidade. Então, se a gente está pensando em acolhimento, é o que a Verônica falou. A gente não está no quintal de casa. Né? Não é, por exemplo, porque você bate no seu filho para ele comer, que você vai bater na criança que está no acolhimento para comer. Ela não é sua filha, você está ali enquanto prestador de serviço, para oferecer para essa criança algumas coisas que a política diz que você precisa, né? Então, não me, assim, de um jeito meio cru, não me importa se na sua casa você bate no seu filho, aqui dentro você não vai poder bater.
Então, eu acho que cabe à equipe técnica entender quem é esse grupo, de onde vêm essas pessoas, como é que eu vou criar a identidade desse grupo para estar alinhada ao que a gente acredita que as crianças precisam receber. Vânia, deixa eu pontuar algumas coisas aqui importantes sobre isso, porque eu acho que o que você falou tem a ver com que, às vezes, essa impressão que eu tenho também, de que é um jogo de futebol, educadores versus equipe técnica. Rivalidade total. Eles não se importam comigo. Vixe, gente. Exato, tinha que ser unido. No caso que eu trouxe, né, isso não aparece como rivalidade, mas aparece como essa falta de orientação que ela vai sentindo, né? Então, existe essa diretriz, assim, vamos trabalhar com as crianças, vamos estimular, mas ela não sabe nem como fazer. Ela fala aqui dessa falta de profissionais, e eu retorno para vocês. Como é que é conversado com os orientadores quando falta gente no plantão? Porque eu vou contar do que eu vejo. Falta gente no plantão, mas ninguém fala sobre isso, ninguém dá orientação. Então, a gente estava falando aqui, precisa ter conversa escutativa do educador com a criança. E da equipe também com os educadores. Gente, o WhatsApp ele é muito prático, mas ele é enlouquecedor hoje em dia no uso de trabalho, porque, na minha experiência, é assim, é mais fácil se comunicar pelo WhatsApp, mas hoje as pessoas não se dão ao trabalho, né? Algumas pessoas não se dão ao trabalho de entrar lá, gente, a fulana não vai vir hoje a gente vai trabalhar só em 3, qualquer coisa que vocês precisarem, a gente está ali. Eu vejo quantos educadores estão se sentindo abandonados pela equipe e acreditam que é porque a equipe não liga para eles, não valoriza, não está nem aí. Só que, depois do meu trabalho ali na casa, eu vou lá na sala da equipe técnica. E a equipe técnica está lá tentando fazer um bom trabalho e está falando que não está sendo ouvida pelos educadores. Então, não tem alguém contra o outro aqui. Só que, na prática de trabalho, isso não está conseguindo, né, ser percebido. Então, assim, eu acho que o que fica para a Joana e para a Gigi é como que eu vou dar conta dessas coisas sozinha. Eu não tenho formação, ou eu não tenho esse know-how para lidar com isso sozinha. Eu preciso de formação, de orientação, de instrução. Eu preciso que a equipe técnica se vincule comigo também, me conheça, saiba como eu estou sentindo, saiba minhas dificuldades. Esse desenho da matriosca, vocês sabem o que são as matrioscas? Matrioscas são bonecas que você vai abrindo e tem outra bonequinha dentro. Então, elas ficam uma dentro da outra. Eu quis trazer aqui porque eu fico pensando nessas relações. A gente estava falando do vínculo educadores e criança, o quanto isso é importante. Só que essa relação não vai dar certo se a relação educadores e equipe técnica, que talvez esteja representada aqui pelo maior, não estiver funcionando também. Esse é um resultado que eu tenho visto muito. É ineficiente eu chegar num SAICA e pedir para o educador conversar com a criança, porque ele não consegue nem me escutar, que ele está com tanta queixa de que a equipe não está escutando ele. Então, esse trabalho institucional de pensar, estamos juntos, olha, a gente aqui valoriza o contato físico, a gente valoriza, a gente quer que você faça isso com as crianças, isso é importante. Isso precisa, e isso cria sustentação para que os profissionais permaneçam também com uma saúde mental resguardada, né? Não o caso da Joana, que foi adoecendo. Eu acho que isso entra numa das coisas que foi dando errado, né, da história. Queria saber o que mais vocês pensaram do que foi dando errado dessa história. Você sabe que uma coisa, só para contar, me lembrou? É com família acolhedora, mas acho que faz sentido ter lembrado disso, porque no trabalho que a gente faz, como eu falei, é um trabalho de valorização daquilo que já existe de bom. Então, a gente está sempre olhando para o que já tem de potente nessa família ou com os educadores no cuidado com a criança.
E aí é muito curioso que, às vezes, as famílias, principalmente, elas falam assim: ah, por que não é você que acompanha a gente? Por que é essa equipe técnica? Aí eu fui escutando, de onde vem isso, né? E eu acho que vem justamente desse trabalho de validar aquilo que a pessoa sabe, aquilo que a pessoa já faz de bom, e que, às vezes, pelo distanciamento e demanda de trabalho, a equipe técnica não está conseguindo passar para ela, que valoriza, que vê quanta coisa boa ela faz, que ela pode trazer o seu conhecimento e as suas práticas de vida para o trabalho. No exemplo da Joana, né, ela trouxe essa coisa de conversar com as crianças no banho da vida dela. Ela não precisou que alguém ensinasse sobre isso. Ela tinha esse conhecimento, né, que foi passado familiar. Então, acho que isso que você traz é importante, porque é realmente equipes e educadores e todos se entenderem melhor, como todos pensando ali em fazer algo pela criança, e vamos junto pensar o que dá, o que a gente precisa alinhar, o que não cabe, mas juntos, né? Isso que você trouxe é super importante, porque você conseguiu se vincular àquele jovem. E o vínculo tem efeitos em você também. Você pensou nele, você se preocupou com ele. Nesse caso, né, claro, infelizmente ele evadiu. A equipe também não tinha muito o que fazer antes dessa saída, porque foi repentina, mas trazendo aqui para a história, a gente tem uma situação de um vínculo e de uma criança que sai e que a cuidadora não é avisada. E, nesse caso, poderia ter sido avisada, poderia ter sido preparada, poderia ter tido a chance de se despedir. Então, é isso que eu escuto, gente, diariamente. Ah, a gente não pode saber algumas coisas. Eu até queria, depois o Luciano falou, né, do sigilo que existe, mas, assim, eu não entendi o que você quis dizer, porque, sim, acho que a equipe precisa ter cuidado naquilo que vai informar, os cuidadores, os educadores, mas eu percebo que tem tanta informação que não é passada para quem está cuidando diretamente, lidando diretamente, se relacionando e vinculando diretamente, que precisa saber, né? Assim, essa prática de, no dia, a criança vai embora hoje. Como que a gente pede para um profissional se abrir emocionalmente para uma relação, ter essa entrega, e aí no dia a gente avisa que vai sair, ou nem avisa, a pessoa chega e não está lá, né? Não tem como. As regras, né, são importantes, mas às vezes a gente pesa a mão, né, e esquece do que a gente precisa estar ali para oferecer. Eu vou agradecer vocês, gente, por hoje. Fiquei super feliz de estar aqui, conhecer todos, conversar com vocês. Vocês super toparam, participaram. Obrigada, cada um. A gente se encontra em breve em outros espaços. E no dia 12, a gente vai ter essa mesma oficina, mas com um foco maior com as famílias acolhedoras. Então, se vocês tiverem pessoal para indicar, quiserem também indicar para alguém do serviço de vocês que também não pôde vir. A primeira parte da aula vai ser muito parecida com o que a gente teve hoje. Então, é isso. Obrigada a todos, viu?